Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Eu vou falar mais uma coisa aqui para vocês que precisa... Olha, eu estava vendo aqui algumas situações. Por exemplo, quando você tem uma postura diante de uma pessoa, né, aquela pessoa está ligada a você de alguma forma, né, e você fala para aquela pessoa. Se a pessoa não concorda com você, ela não tem convicção para poder falar, tá? Agora, se ela não tem convicção para poder falar, por exemplo, vou formatar uma situação lá da empresa, tá? Um dos colaboradores, né, da empresa lá pensa de uma maneira um pouco diferente da minha. Aí eu explico para ela, para aquela pessoa, né, como é que tem que fazer para resolver determinado problema. Mas ela não tem convicção. Mas precisa ser resolvido o problema. Mas aí eu estou amarrado com um compromisso e não posso resolver aquele problema. E eu tenho que confiar nela, para que ela resolva o problema. Mas ela, em vez de resolver o problema, coloca a postura dela como algo que inquestionável. E como ela não tem convicção, ela vai resolver, vai se colocar diante do problema sem convicção, né? Aí eu analisei, eu não podia ir para resolver o problema, tinha que ser aquela pessoa. Mesmo assim, eu a enviei, né? Mas antes de eu enviar, eu falei para ela, fala assim, né? Aí, como ela não entendeu da minha maneira, e ela não concorda da minha maneira, já me peita. Você quer que eu chegue lá e fale a mentira. Ou seja, ela me chamou de mentiroso, me chamou disso, me chamou daquilo outro. Então, eu vou tentar falar para vocês. Pode estar acontecendo isso agora. Né? Ou seja, eu estou falando aqui para vocês e vocês não concordam comigo. Aí o que acontece? Isso é fator determinante para uma questão. Como que é que nós vamos juntos, caminhar juntos, se não há a mesma disposição mental? Por exemplo, o que vocês acham do nome Lúcifer? Luz. Hein? É luz. Então, Lúcifer, né? Todo mundo acha que é o anjo, né? A estrela da manhã que caiu. E você faz bem em acreditar nisso. Agora, quem é Lúcifer para você? Se ninguém quiser falar, eu vou falar quem é Lúcifer para mim, tá? Lúcifer é a estrela da manhã que caiu, que queria estar no lugar de Deus, que caiu, né? E foi lançado do céu para a terra. Em todas as passagens que falam, né, dá-se a entender que era uma entidade poderosa, uma entidade espiritual poderosíssima. Prevalecia diante dos homens, era assim, assado. Agora, a única forma de uma entidade espiritual se manifestar diante de homens são seres triunos, são seres encarnados, tá? É que aquela entidade espiritual esteja também encarnada, ok? É a única forma de se relacionar, tá? E o que acontece? Em Ezequiel fala bem claro, e tu és homem. Então, era homem, não era uma entidade espiritual que estava lá no alto, que encarnou para poder fazer o que todo mundo acha que Lúcifer é. Tá? Então, o primeiro Lúcifer chama-se Adão. E o segundo Lúcifer, alguém sabe quem é? Jesus. Hein? Jesus. Fala mais alto, ele falou muito murcho. Jesus. Isso, acho que está com a boca cheia. Ah, bom, agora sim. Então, agora, olha bem, isso, há algum tempo atrás, ainda era problema para nós. Uhum. Hoje não é mais. Mas há algum tempo atrás era problema para nós. Agora, eu lhe pergunto,
Você tem convicção disso? Eu tenho. Então, que bom, né? Eu vou tentar passar algumas passagens aqui para você ter mais convicção disso, tá? Vai lá. Vamos lá. 2 Pedro, um, 19. Olha bem, Lúcifer é a estrela da manhã, né? Não é isso? O nome Lúcifer. Ou estrela da alva. Olha bem, o que Pedro estava propondo lá, né? 2 Pedro 1,19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e Lúcifer nasça em vosso coração. Se Lúcifer não for Cristo Jesus, que besteira que Pedrão estava falando aqui, hein? Verdade. Agora, se ele é Cristo Jesus, que coisa maravilhosa que Pedrão está falando para nós aqui. Eu lembro de uma vez, né, que eu... Não sei se você sabe, né? O Edir Macedo tem um filho que é rebelde, né? E foram entrevistar o cara. Aí esse menino chegou e falou. Nunca vi uma questão tão bacana que ele falou. Eu vou mudar de nome, né? Porque eu sou contra o meu pai. Agora, daqui para frente, eu vou ser Lúcifer Macedo. Eu falei, caramba, que coisa maravilhosa esse menino está falando. Entendeu? Ele estava falando algo reacionário, né? E todo mundo, nossa, contra Edir Macedo, papapá. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Olha bem, o menino quer que a estrela da manhã seja ele seja a estrela da manhã. A estrela da manhã esteja nele e ele esteja na estrela da manhã. Entendeu? Naquele momento eu abençoei aquele menino. Não sei, não tive mais notícia, tá? Mas essa notícia não me chocou porque eu já estava preparado. Agora imagina quantos cristãos ficaram chocados. Quantos cristãos ficaram temerários? Quantos cristãos ficaram condoídos pelo Edir Macedo? Percebe? Uns pouquinhos riram daquela situação e abençoaram aquela situação. Entendeu? Eu fui um deles. Tá entendendo? Então, se vocês quiserem me chamar Ronaldo Lúcifer ou Lúcifer Ronaldo, estarei muito agradecido. Ninguém riu, né? Eu ri. Eu ri. Entendeu? Então, tá lá o Paulo e Manu chamando o Ronaldo de Ronaldo e Manu, Ronaldo, né? Se vocês quiserem me chamar de Ronaldo Lúcifer, também não tem problema algum, gente. Me sentirei honrado. Tá bom? Muito honrado. Bom, geralmente, né, quando você vai falar alguma coisa, você tem que ter dupla passagem para poder você dar uma convicção maior nessa situação, né? Então, vamos ver se eu acho mais uma aqui para vocês. Apocalipse, foi Pedro ou foi João que escreveu, hein? João. Hein? Não. João, né? Então, pela boca de 2 testemunhas, a coisa se estabelece, não? Sim ou não? Sim. Então, tá bom. Apocalipse 22, 16. Está escrito aqui, olha agora já não é Pedrão falando mais, é João falando, hein? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela Da manhã. da manhã, a brilhante Lúcifer.
Está aprovada a tese? Ou não está aprovada a tese? Aprovada. Pois então, pela boca de duas testemunhas é estabelecido a verdade, não é isso que fala a palavra? Então está aqui Pedro falando e João falando. Para você, minha irmã, meu irmão, não é Ronaldo falando. Tá bom? Pela boca de dois apóstolos está aqui testificado que Lúcifer é Cristo Jesus. Tá bom? Então, se nós quisermos assustar o mundo, vamos começar a chamar: ô, Anselmo Lúcifer! Emília Luciferiana! Não, eu vou chamar ela minha delícia. Percebe? Agora, enquanto isso assustar, nós temos que trabalhar o nosso coração. Enquanto isso chocar vocês, nós temos que trabalhar o nosso coração. Enquanto isso ainda ficar esquisito na tua mente, nós temos que continuar trabalhando o nosso coração. Porque nós estamos buscando a verdade. Nós estamos buscando exatamente aquilo que ele é. E aquilo que ele é tem que passar a ser em nós. É o que nós estamos buscando. Nós estamos buscando o que é aqui, olha bem. Ele tem que nascer em nós. Quem? Lúcifer tem que nascer em nós. E por que nós não falamos isso até hoje? Por vergonha? Por medo? Por receio? Podemos falar daqui para frente agora dessa forma, Anselmo? Sim, porque foi falada uma palavra errada. Exatamente. Foi implantado dentro de você a mentira. E você tem vivido a mentira até aqui. E nós precisamos da verdade. E a verdade, falando verdadeiramente no seu coração, ela vai fazer o que com você? Vai te libertar. E se a verdade te libertou, verdadeiramente você é livre. Não é isso que a palavra fala? Sim. É por isso que eu insisto com vocês, tá entendendo? Né? Esse ministério de choque e espanto, né, eu consigo fazer muito bem. E confesso, eu tenho prazer. Né? Pode chamar até um prazer mórbido, né, da minha parte. Mas eu tenho prazer nessa situação, porque, caramba, eu vejo o quão arraigado a mentira estava e ainda está no meu coração. Eu tenho que ir profundamente para retirar em Cristo Jesus, né, do meu coração, todas essas mentiras que foram implantadas em minha mente. E somente Ele para poder me libertar de toda essa situação. E se Cristo te libertou, Emília, verdadeiramente você é livre, Emília Luciferiana. Ela disse amém, tá vendo? Hein? Ela falou amém, confirmou. Oh, glória! Então, entendendo, pessoal, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um trabalho extremamente profundo. Nós estamos nadando na revelação em profundidade. A maturidade de Cristo Jesus está sobre você. Você tem a mente de Cristo Jesus em você. Você é nova criatura porque você está em Cristo Jesus. As coisas velhas ficaram para trás. Anselmo, eis que tudo se fez novo na tua vida, Lúcifer, Anselmo. É verdade isso para você? É verdade. Se é verdade, nada te será impossível, Anselmo, Lúcifer. Então, a partir de agora, nós podemos colocar lá, reunião da família luciferiana em Manu. Ronaldo. Olha bem, vocês continuam assustados, meus irmãos. Não pode. Não pode ficar assustado. Se está assustado, significa que você tem uma raiz profunda
de mentira na sua vida. Eu quero trabalhar com você para tirar essa raiz. Você me permite? Então, toda vez que eu falar uma abobrinha e você perceber que você assustou, epa, peraí, alguma coisa ainda tem de mentira no meu íntimo. E eu tenho que trabalhar isso em Cristo Jesus. Essa é a minha proposta com vocês. Família luciferiana Emmanuel. Agora, completo. Agora o nome completo. Mas vocês estão me entendendo? Perfeitamente, Dona. Eu preciso de insistir até que isso seja normalizado em nossos corações. O que é normalizar? É colocar como algo normal, como algo corriqueiro. Ou seja, significa que o trabalho de revelação do Espírito de Cristo Jesus em você está completando o primeiro desafio. Qual que é o primeiro desafio? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e correndo atrás daquelas que diante de mim estão, sigo avante no meu alvo, que é Cristo Jesus. São 3 aspectos. Em qual ponto você se encontra? Você ainda está se esquecendo das coisas que para trás ficam? Família luciferiana, Emmanuel. Você já seguiu avante para as coisas que diante de você estão? Família luciferiana, Emmanuel. Você está claro com o seu alvo, que é Cristo Jesus? Família luciferiana, Emmanuel. Percebe o negócio? Enquanto tiver gente assustada, eu vou falar família luciferiana Emmanuel. Até que Lúcifer esteja nascendo em plenitude na sua mente, no seu coração. Eu estou desejoso que Lúcifer se manifeste para você em plenitude. Vocês Amém. acharam que eu não ia conseguir assustar vocês, né? Sim. E agora? Continua assustado ou não? Agora mais não. Oi? Agora mais não. Tranquilo, tranquilo. Que Tranquilo. coisa maravilhosa, então, Anselmo. Que coisa maravilhosa escutar isso de você. Entendeu? Eu quero escutar de todo mundo. E isso não assusta mais. Eu quero escutar de todo mundo. Ronaldo, agora eu entendi. Jesus Cristo não pode ser meu Salvador. Ou você ainda está com essa crença ainda no seu coração? Ou você está pensando a respeito ainda disso? Se você estiver pensando a respeito, eu tenho que ser respeitoso com você. Eu vou te respeitar. Porque é no teu tempo, não é no meu tempo. Entendeu? Mas até lá, eu vou estar cooperando com você, meu irmãozinho luciferiano. Deixa eu me confessar com você, então. Então fala. Faz muitos anos atrás, muitos anos mesmo. A empresa que eu trabalho hoje, eu já trabalhei há 25 anos atrás. 26 anos atrás, né? Uhum. No início da que a gente reunia lá em Garanhuns, eu trabalhava lá na época. E é o que aconteceu. Nesse período, eu tinha essa ideia. Eu estava ainda começando a me debruçar a palavra, ouvindo muito os irmãos, tudo. E eu ouvi essa mensagem do meu pai, meu irmão Benedito, ele falava muito sobre isso. Mas como eu entendi? Como eu entendi? Eu entendi à luz da palavra dizendo que um anjo de luz e de fé. E se traduziu Lúcifer. Então eu cheguei, o irmão Paulo F. deve saber que a Igreja Presbiteriana tem um dicionário presbiteriano, né? E eu, abuchando lá o dicionário, eu vi que estava lá dizendo bem claramente entender ou assemelhar Lúcifer e Satanás é errôneo.
Então, o próprio dicionário presbiteriano vê que é errado essa semelhança, né? E eu conversando com, na época era gestor lá da manutenção, e hoje continua ainda, eu voltei para lá e continua gestor lá da manutenção, e ele ouviu isso e ele, no momento, ele chocou, né? Mas ele foi olhar. E no outro dia ele me procurou e disse, você tem razão. É errado mesmo. É errado mesmo. Então, eu ouvi, mas não, eu tinha ensinamento claramente que Lúcifer não tem nada a ver com Satanás, não tem nada a ver com o diabo, não tem nada disso. É um anjo de luz de fé que falava. E essa foi a mensagem que eu ouvi. Mas hoje ficou muito mais claro que não é apenas um anjo de luz de fé. É a estrela da manhã. Amém. Então ficou bem mais claro. Então, chamar a família luciferiana não está nada errado, está corretíssimo. Mas que vai chocar, vai. Mas as coisas que precisam ficar para trás, tem que ficar para trás, gente. Mateus, o próprio Jesus falou lá em Mateus, ele escreveu, né? Ele diz, toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. Amém, é verdade. Isso tem que ser arrancado mesmo, está claro, o texto está claro. E como você falou, 2 apóstolos confirmando isso, Pedro e João. Então tem que ser arrancado mesmo. Amém. Coisa maravilhosa isso, tá? Eu poder escutar essa confirmação sua, Anselmo. Muito bom. E é coisa antiga tua. Então faz tempo que você está com essa visão, amém. Né? Declaro clareza, né? Cada vez mais nos corações de todos nós aqui. Todos nós, tá? Eu me incluo nisso aí. Não sou melhor do que ninguém. Mas confesso, tenho prazer, sim, de assustar a turma. Entendeu? Nesse item, eu acho que eu mergulhei mais profundo agora. Glórias a Cristo Jesus. Também, viu, Paulo? Oi? Vou chocar também. Todos nós. Vamos lá. Não botamos em prática. Não aqui na reunião, mas fora. Então, temos que botar em prática. Não só é falar aqui, não. Aqui é bom demais. Pois é. Mas botar em prática como um cidadão barbudo, no seu cansaço da idade, estava aí fora falando. Então, ó, esse outro aqui escutou, mas não entendeu, não teve um total entendimento na época. Mas por quê? A mente não estava ainda preparada para isso. E como os outros nossos irmãos gentios que estão espalhados nas igrejas, em todas elas, estão de mente fechada. Estão daquela forma que o pastor diz, olha, lá, é feito lagartixa, sempre balançando a cabeça. E não buscando o conhecimento através do Espírito Santo. Não estão buscando. Estão só indo para a igreja aí, escutando, entra. É como o Ronaldo falou, né? Se esbanjando das migalhas que caem. Pronto, é isso aí. Então, não só devemos aqui estar nos alimentando da palavra de Ronaldo, do Paulo, dos Paulos, do Anselmo, de todos nós, mas é botar em prática. Eu sempre bato nessa teclinha, botar em prática. Não é só aqui, não. Aqui nós nos alimentamos do conhecimento, mas lá fora, bota em prática. Para questionar até pastores, padres, quem está lá à frente dessas igrejas. Aí sim, aí eu vejo que vai ser um choque de mentes. Aí sim. É como se diz, uma bomba atômica no meio deles. Mas tem que chocar, tem que abrir os olhos, as mentes dessas pessoas. Concordo, senhor Mani. Vou dar mais uma ferramenta para vocês aqui, porque penso eu que é importante, tá? Nós temos falado muito acerca do Espírito de Cristo Jesus. Nós temos falado que nós estamos recebendo o Espírito de Cristo Jesus.
Nós estamos falando que nós estamos recebendo e comungando com o espírito de Lúcifer, que é Cristo Jesus. Tá? Olha bem, 1 Coríntios 2, 11. Para vocês verem o processamento das coisas espirituais que acontecem, que está acontecendo e acontecerá em nossas vidas. Tá bom? Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, que é o Espírito de Jesus Cristo. E sim, o Espírito que vem de Deus, que é o Espírito de Cristo Jesus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito de Cristo Jesus, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Cristo Jesus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem luciferiano julga todas as coisas, e ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente de Lúcifer que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Lúcifer. Amém. Agora tem alguma coisa que, olha, né? Eu espero que não seja o caso de ninguém que está me escutando. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber. Não vos pude falar não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, né? Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, eu espero que não tenha ninguém que esteja aqui agora empanzinado com o alimento sólido que vocês acabam de receber. Porque isso é um alimento sólido. Pode parecer que não, mas é sim. Nós estamos maduros para receber esse tipo de alimentação. O que o senhor Mani falou é verdadeiro. Sai aí falando. Eu agora pertenço à igreja luciferiana. Se não tiver uns 10 pastores querendo pegar uma ripa para poder dar uma ripada em cima de você, né? Aí mesmo em Caruaru, tem certeza que vai ter. Coloca na placa aí, ó. Essa casa recebe Lúcifer. Coloca para vocês verem o que vai acontecer. Vai ter um tantão de gente ruim que vai aparecer e, aqui é um terreiro de Umbanda, alguma coisa assim, Quimbanda, que a coisa aí, né? Mas são essas pessoas que você tem que orar para serem libertas. Porque essas pessoas precisam de libertação. As outras pessoas não estão determinadas a não reconhecer Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Estão determinadas a não receber Lúcifer nos seus corações. Percebe? Então está aqui. Coisas espirituais são discernidas com o Espírito de Cristo Jesus. Do contrário, se for pelo teu espírito, você não está discernindo nada, a não ser as coisas próprias do mundo, onde os dominadores desse mundo são os judeus. Porque, pretensiosamente falando, eles estão falando que tem a comunhão com o Yahvé. Não perceberam ainda que foi quebrado o contrato. Não perceberam que agora é uma nova lei, é um novo sacerdócio, é um novo ministério melquisedequiano. Não perceberam que agora quem está prevalecendo é a igreja luciferiana de Cristo Jesus. Não perceberam isso ainda. Tá? Eu vou ler o João de novo com vocês aqui, a partir do capítulo 1, verso 1. Tá? Porque eu estou aqui agora verbalizando e declarando que isso tem que se estabelecer em nós, tá bom? Então, eu estou declarando, eu não estou lendo, tá bom? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida era Lúcifer, tá?
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito de Lúcifer, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era Lúcifer, mas veio para testificar-se de Lúcifer, a saber, o verdadeiro Lúcifer, que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os judeus, e os judeus não o receberam. Agora entra nós, olha bem, pessoal, agora somos nós aqui no verso 12. Mas nós que o recebemos, deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, a nós que cremos no seu nome. É você, minha irmã, é você, meu irmão. Esse é o ponto-chave do negócio. Tá? Agora, lembre-se, você não é mais gentio, porque está escrito aqui bem claro no verso 13, você não nasceu de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas você nasceu de Deus, de Cristo Jesus. E Lúcifer se fez carne, habitou em nós, cheios de graça e de verdade. E vimos a sua glória como o do unigênito do Pai. Só que agora completou-se a situação. Glória como o primogênito de El Elyon. Percebe? Você tem ousadia de falar dessa forma? Você tem ousadia de mudar a palavra? Não pelo seu bel prazer, mas porque o Espírito está colocando em você exatamente essa palavra para você chegar e verbalizá-la. Percebe? Então, a autoridade de Cristo Jesus está sobre você. E ele te ungiu para poder falar o que ele quer que você fale. A nova Bíblia, que ainda não foi escrita, a verdadeira Bíblia, que ainda não foi escrita, a verdadeira palavra de Cristo Jesus, que ainda não foi manifesta ao mundo. E ela está sendo manifestada pela tua vida. E a tua vida já não é mais a tua vida, é abundantemente a vida de Cristo Jesus em você. Né? Tem um canto que fala, essa é a nossa estrela da manhã. Né? E é exatamente isso. Mas você passa em Cristo Jesus a ser a manifestação da estrela da manhã sobre o mundo. E quando você acende uma luz, você não coloca ela debaixo da mesa. Aí eu concordo com o Sr. Mani. Nós temos que chegar e colocar em cima da mesa. Igreja Luciferiana Emmanuel. Entende? Essa coisa tem que ser forte para nós. Essa coisa tem que se manifestar para nós. E enquanto ainda isso assustar, enquanto isso não te dar prazer, enquanto isso não te dar alegria, nós temos que insistir, porque não tem como a gente caminhar junto se eu penso de uma maneira e o Paulo de Varginha pensa de outra maneira. Não tem como. É bem claro. Não existe condição de duas pessoas caminharem juntas se não houver a mesma disposição mental. Nós precisamos ter a mesma disposição mental. Esse é o fator multiplicador. Então, Sr. Mani, me permita, nós não podemos sair sozinhos falando que nós somos Lúcifer sobre a face da Terra. Nós temos que sair na unidade do corpo de Cristo multimembrado. Então, a princípio, isso tem que ser unidade nos nossos corações. Enquanto nós nos chamarmos de luciferianos e isso assustar, nós temos que pensar claramente, ainda existe alguma raiz de mentira em mim. Cristo Jesus trabalha, por favor, profundamente, desarraiga, tira, desterre essa raiz. Né? Porque um pouquinho de amargura, um pouquinho de fermento, um pouquinho de mentira vai levedar toda a massa. Não adianta. Um pouquinho de fermento carnal vai levedar toda a massa. Não adianta. Então, antes de um trabalho do mundo, um trabalho no íntimo. Vem, Senhor Jesus, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau
Retira de mim todo caminho mal, retira de mim toda mentira, retira de mim todo aquilo que é coisa carnal da minha parte, que eu consegui gerar. Eu quero gerar a tua luz, eu quero gerar a tua natureza, eu quero ser a expressão exata do teu ser, eu quero a tua plenitude habitando em mim. Isso tem que ser algo declarado constantemente diante de Cristo Jesus. Amém? Então é nisso aí que eu abençoo a cada um de vocês, é nisso também que eu me abençoo, é nisso que eu abençoo a minha casa, é nisso que eu abençoo a casa de vocês, tá? Prevalece a natureza de Cristo Jesus, a estrela da manhã, prevalece Lúcifer na tua mente, no teu coração, em todo o teu ser, no seu lar. Amém.